Hoje mergulhamos na história de uma criatura misteriosa que acompanha a humanidade desde os tempos imemoriais. Ela não é imortal, mas renasce em um novo corpo sempre que morre. Ao contrário de outras formas de vida, carrega consigo todas as lembranças das existências anteriores. Já viveu como incontáveis seres diferentes. Um peixe deslizando pelas águas profundas, uma águia cortando o céu, uma formiga minúscula trabalhando na colônia e até mesmo um enorme dinossauro governando as terras antigas. Todas essas foram as formas que já assumiu, mesmo com as mudanças do planeta ao longo das eras. Essa criatura sempre conseguiu sobreviver. Chegou até sobreviver ao cataclismo que eliminou todos os dinossauros. Presa em um ciclo sem fim de morte e renascimento, experimentou a vida de todos os jeitos possíveis. Mas existe algo que despreza muito mais do que tudo: os humanos. Para essa criatura, a ordem natural é simples. Os fortes continuam, os fracos caem. Quando é devorada por um predador mais forte, ela aceita. Afinal, esse é o curso da natureza. Mas com os humanos é diferente. Eles não matam apenas por necessidade, matam por diversão, ganância ou puro prazer. Isso faz da humanidade a espécie mais repulsiva que ela já encontrou. Mesmo assim, por mais que os odeie, não consegue superá-los. Os humanos sempre foram aqueles que desenvolveram as armas mais poderosas e evolutivas. Esse é o verdadeiro triunfo da humanidade. Ocupar o topo absoluto da cadeia alimentar. A cada renascimento, o ódio da criatura aumenta, mas sua impotência diante deles também. Ela sonha com a vingança, mas sempre acaba sendo morta por mãos humanas. Em uma de suas reencarnações mais recentes, a criatura volta ao mundo como um elefante. Vive sua vida até que, mais uma vez, humanos são responsáveis por sua morte. Ao morrer, sente a dor familiar, mas dessa vez ela é devastadora. Já enfrentou incontáveis mortes terríveis, mas nenhuma se compara àquela. É como se o seu corpo fosse rasgado ao meio e, no entanto, sabe que quanto maior o sofrimento, mais poderosa será sua próxima vida. Essa é uma regra que aprendeu após incontáveis ciclos. Quando o tormento atinge o limite, ela se pergunta o que virá a seguir, que forma assumirá agora. Já foi tantas coisas, mas nada a prepararia para o que estava por vir. Abre os olhos, renasce de novo, mas algo não está certo. Dessa vez ela se tornou aquilo que mais abomina. Renasceu como humano, Jain. Esse é o nome que sua mãe lhe deu. Pela primeira vez em milhares de anos, possui um nome verdadeiro e começa a refletir sobre como os humanos são diferentes, mesmo pertencendo à mesma espécie, vivem divididos por nações, culturas, raças e inúmeras outras barreiras. Eles nomeiam tudo ao redor, atribuem significados a tudo. Quando Jain nasceu, não chorou. Sempre que sua mãe tentava conversar com ele, ele apenas reagia, mas nunca dizia uma única palavra. Preocupada, a mãe o levou ao médico para exames, mas o resultado não foi o que esperava. Jain estava perfeitamente saudável. O médico não encontrou qualquer problema, mas como Jain não falava nem demonstrava emoções, aconselhou levá-la a um psicólogo. A mãe ficou furiosa, achou que estavam insinuando que o filho tinha algum tipo de distúrbio. Jain era o mais bem precioso da vida dela e se recusava a aceitar qualquer diagnóstico. O nome da mãe é Yongshil, e pelo olhar de Jain, ela parece ignorante e teimosa. Também é alguém sem estudos formais e marcada por tragédias. Quando jovem, perdeu toda a família na guerra, e mais tarde, também perdeu o marido no mesmo conflito. O mundo sempre foi cruel e cheio de dores para a jovem Yongshil, mas, mesmo diante de tantas perdas, ela ainda tinha um filho para criar e se esforçava ao máximo para cuidar dele. Costumava carregá-lo nas costas enquanto vendia legumes no mercado. Ouviu certa vez que palavras gentis ajudam uma criança a crescer com um coração bom. Mesmo sem obter resposta, a jovem Yongshil sempre sorria e dizia ao filho que o amava. E embora Jain não entendesse o peso daquelas palavras, sentia algo quente nelas. Tendo vivido tantas vidas e nutrido ódio pelos humanos, Jain começa a perceber algo em comum após conviver tanto tempo com Yongshil. Ele não a despreza, ainda não compreende totalmente o amor dela, mas as atitudes da mãe despertam nele uma sensação completamente nova, e começa a se questionar se esta vida será diferente das anteriores. Longe da casa de Jain, algo inesperado acontece. Numa certa noite, um grupo de pessoas persegue um criminoso e, por acaso, avista Jain. Ele está no topo de um poste alto. Todos ficam perplexos. Como uma criança poderia escalar algo assim? Mas o que acontece em seguida os deixa ainda mais surpresos. Jain está testando suas habilidades e percebe que aquele é o momento ideal. Decide usá-las contra os criminosos. Na mente dele, aquelas pessoas são vilões e por isso não hesita. Pensa em Hans. No instante, adquire suas habilidades. Salta do poste sem medo, deixando todos aterrorizados. Não diz uma única palavra. Rápido como um guerreiro e forte como um dinossauro, elimina um dos bandidos em questão de segundos. É nesse instante que percebe algo crucial. Nesta vida, ele é diferente. Renasceu com a força e as capacidades de todas as criaturas que já viveu. Ele não sabe ao certo a razão de possuir esse poder, mas tem absoluta certeza de uma coisa: esta será sua última vida. E essa certeza o tranquiliza, porque significa que enfim poderá morrer de verdade. Os espectadores ficam apavorados. Ver uma criança tirar a vida de alguém com apenas um soco é algo inimaginável. É algo que simplesmente não deveria existir. Perdendo o controle,
O detetive reage na hora, avança contra Jain sem pensar duas vezes. Jain vê o golpe chegando, mas não desvia. Em vez disso, permite que o soco o atinja. O impacto é forte, jogando-o ao chão. A dor percorre seu corpo, mas, para sua própria surpresa, ele não sente raiva. Sente curiosidade. Esse novo tormento faz Jain descobrir algo em si mesmo. Ele percebe que, se não focar sua mente para usar suas habilidades, acaba ficando igual a qualquer outro ser humano. Sem concentração, não possui poder algum. Agora, entendendo isso, Jain se coloca em posição. Sabe que o detetive vai avançar de novo, então decide recorrer à força. Dessa vez, ele se concentra e chama a resistência de uma tartaruga. O detetive acerta outro soco, mas não acontece nada. Jain nem se mexe. O detetive fica atordoado e, antes que consiga reagir, Jain o contra-ataca usando a força de um chimpanzé. Ele agarra o braço do detetive e o torce com brutalidade. O ombro do homem se desloca imediatamente. Jain não para por aí. Com uma força esmagadora, segura o pescoço do detetive e aperta com tanta intensidade que seria capaz de matá-lo. Mas antes que consiga terminar, algo inesperado acontece. Um disparo ecoa no ar. Jain sente uma dor cortante atravessar seu corpo. Ao olhar para baixo, vê sangue escorrendo. Uma bala perfurou seu tórax. Ele não teve tempo de reagir, muito menos de se proteger. Sua visão fica turva, as pernas cedem e ele cai. O criminoso que atirou entra em desespero, acreditando ter matado alguém. Sem olhar para trás, foge em pânico. Os detetives ficam imóveis sem saber como reagir. No fim, deixam o garoto ali e desaparecem na escuridão. Quando o amanhecer se aproxima, Jain continua imóvel no chão. Ninguém aparece. A ferida é profunda. A bala atravessou órgãos importantes. Talvez ele não sobreviva. É possível que morra ali mesmo. Mas algo extraordinário acontece. O corpo de Jain começa a se recompor. Os ferimentos se fecham lentamente. Cada tecido se regenera sozinho. É o instinto de água-viva funcionando. As águas-vivas conseguem recuperar partes de si mesma. E, milagrosamente, Jain está vivo. No entanto, não sente alegria alguma com isso. Ele se levanta com dificuldades. Seu poder vai além do que imaginava. Ainda é uma criança, mas já supera facilmente qualquer humano comum. Mesmo assim, algo dentro dele permanece vazio. Sua existência parece não ter propósito. Enquanto encara o horizonte, escuta alguém chamando seu nome. É sua mãe, Yong-Shil, que o procura, aflita. Jain ouve a voz, mas não se move. Não sente nada em relação à preocupação dela. Pensa se talvez devesse simplesmente deixá-la. Ele já não é apenas um garoto humano. Sabe que tem condições de sobreviver sozinho. Porém, poderia desaparecer sem deixar rastros. Mas então as lembranças vêm com força. Recorda o toque suave das mãos da mãe. Sua expressão sempre gentil. Recorda todas as vezes em que ela dizia que o amava, as lágrimas dela quando pensava tê-lo perdido. E algo novo nasce dentro dele, um sentimento que nunca havia experimentado. Ele não suporta abandoná-la. 4 dias passam desde o tiro, e Jain vagueia pela floresta, agora mais fraco do que nunca. Seu corpo desaba no chão, ele não entende o que está acontecendo. Acha que talvez tenha comido algo errado. Sempre acreditou que os humanos pudessem comer qualquer coisa. Lembra-se de devorar pássaros, cobras, coelhos. Mas agora seu corpo está falhando, parece que está morrendo, e ele não se importa, nenhum arrependimento. Se esse é o fim, que assim seja, mas passos se aproximam. Alguém corre até ele. É sua mãe, Yong-Shil. Yong-Shil o encontra caído e se lança sobre ele, abraçando-o com força. Ela chora sem parar, o calor dela envolve todo o corpo dele. Pela primeira vez desde que nasceu, Jain sente algo despertar no fundo do seu peito. É uma sensação quente e reconfortante, algo que jamais ele havia compreendido. Sem pensar, ele fala. Diz à mãe que a ama, as mesmas palavras que ela repetiu por toda a vida dele, sempre com um sorriso. Yong-Shil desaba, chorando ainda mais ao ouvi-lo. Ela o aperta contra si e fica ali, chorando longamente enquanto o sol se põe. Naquela noite, o céu parecia mais bonito do que nunca. Jain percebe que quer ficar assim por mais um tempo. Ficar ao lado dela até ser capaz de viver sozinho. Ele decide que vai aprender como os humanos vivem, pouco a pouco. A cena muda para a delegacia. O criminoso que atirou em Jain foi capturado. Desesperado para escapar da punição, tenta contar aos policiais o que aconteceu. Diz ter visto um garoto com uma força sobre-humana e afirma que até disparou contra ele e o matou, mas nada sai como esperava. Um dos detetives o sabota, é o mesmo que lutou contra Jain. Ele ridiculariza a história, dizendo que o criminoso está inventando absurdos para fugir da prisão. Ninguém acredita. Com isso, todo o segredo sobre as habilidades de Jain permanece oculto. Enquanto isso, a vida do garoto continua seguindo seu ritmo. Depois daquela noite, sua mãe segura sua mão com firmeza. Toda vez que saem, Jain sente o calor daquele toque. Toda vez que ela sorri, algo mexe dentro dele. Um calor que nunca tinha sentido em nenhuma vida anterior. Yong-Shil faz o possível para protegê-lo. Quando valentões tentam mexer com Jain, ela ameaça quebrar a cara deles. Quando vizinhos começam a fofocar, ela enfrenta todos sem hesitar. Quando tentam tirar seu lugar no mercado, ela discute, grita, faz o que for preciso. Ela sempre luta pelo filho. Jain observa tudo com atenção, vê o quanto ela batalhou.
vê como nunca recuou, dia após dia, enfrenta o mundo por ele. Com o passar dos anos, Jain vai se acostumando, pouco a pouco, ao modo de vida dos humanos. Seu corpo se ajusta e ele começa a compreender melhor como as pessoas vivem. Pela primeira vez, sente que talvez pertença a algum lugar. Certo dia, pergunta à mãe por que ela briga praticamente todos os dias. Yong-shil o encara e responde apenas que faz isso para protegê-lo. Jain percebe então algo doloroso. Ele precisa ir embora, mas não quer. Gostaria de ficar ao lado dela para sempre, porém sabe da realidade. Não é um ser humano comum, sua natureza é diferente demais. Permanecer ao lado da mãe poderia colocá-la em risco. Ela poderia sofrer por sua causa, caso alguém descobrisse o que ele realmente é. E então o pior acontece. A única pessoa que conhece o segredo de Jain retorna, o detetive que lutou contra ele anos atrás. Nunca esqueceu o que viu, esperou durante todo esse tempo na esperança de reencontrá-lo. Jain acredita nas regras da sobrevivência. Os fortes devoram os fracos. Nenhuma forma de vida está acima da lei eterna, e nenhum ser está livre desse ciclo sem fim. Ele vê isso como a ordem natural das coisas, mas existem mortes que nem ele consegue aceitar. Criaturas que morrem apenas para que humanos possam se aquecer no inverno, ou se refrescar no verão. Animais abatidos para se transformarem em invenções novas. Outros sacrificados para que as pessoas carreguem dinheiro em bolsas feitas de pele. Alguns são mortos só para virar troféu, e outros simplesmente para divertir alguém. 12 anos se passam desde que Jain iniciou sua nova vida. Agora sabe como viver entre humanos. Com o tempo, o bairro onde mora muda drasticamente. As ruas são reconstruídas, os prédios se erguem cada vez mais altos, fábricas surgem perto do rio, ao lado da sua casa. Mas nem todas as mudanças são boas. Yong-shil adoece gravemente. Jain entra em casa e a encontra deitada, fraca, sobre a cama. Ele se lembra de uma vez em que ela comeu peixe enquanto ele se recusava a tocar na comida. Aquele foi o momento em que deveria tê-la impedido, deveria tê-la alertado, mas não o fez. Agora ele é quem cuida dela enquanto a doença avançava. Quando está prestes a sair, num certo dia, Yong-shil pergunta com a voz frágil se ele está indo para a escola. Jain mente, dizendo que sim. Na verdade, vai até o mercado vender maçãs. Sentado na banca, observa a cidade ao redor. Os humanos destruíram a própria terra por conveniência, mas ironicamente esse é o mesmo progresso que acaba se voltando contra eles. Jain se pergunta por que sua mãe precisa sofrer por isso. A verdadeira tragédia começa quando Jain encontra alguém que não esperava rever. Um homem se aproxima de sua barraca e pergunta o preço das maçãs. Comenta com um sorriso que elas parecem deliciosas. Jain o reconhece na mesma hora. É o detetive. Jain entende que cada pessoa é diferente, mas que os humanos criaram leis para sufocar essas diferenças e manter a sociedade em ordem. No passado, Jain quebrou a única lei imperdoável, tirou a vida de um humano. O detetive passou todo esse tempo observando de longe. Poderia ter ido atrás dele antes, mas escolheu esperar. Queria ver com os próprios olhos como um monstro cresce. E agora quer saber por que Jain insiste tanto em parecer um humano. Jain permanece calado. O detetive já contava com isso. E então tudo desanda. De repente, o detetive o acusa de espionagem e o prende. Jain fecha os olhos e permite que as algemas sejam colocadas, sem reagir. Mesmo assim, o detetive o empurra contra uma parede. Ele provoca Jain dizendo que, se o garoto é um espião, então a mãe dele também pode ser. Sorri e revela que já enviou agentes para investigá-la, já que está fraca e doente. Questiona se ela sobreviverá ao interrogatório pesado. Ao ouvir isso, Jain perde todo o controle. A única razão pela qual tenta viver como humano é por causa de sua mãe. Ela é o que mantém nessa existência. No instante em que ela corre perigo, nada mais importa. Diante da multidão chocada, Jain arrebenta as algemas com facilidade e dispara em fuga. Precisa proteger sua mãe acima de tudo. E é isso exatamente o que o detetive queria. Os outros agentes ficam horrorizados com o que acabaram de testemunhar. O detetive se volta para eles e pergunta se agora consegue enxergar a verdade. Jain é um monstro. Acusou falsamente um garoto de 12 anos de espionagem só para cumprir os seus próprios objetivos. Forçou Jain a revelar sua verdadeira natureza e agora está satisfeito, acreditando que finalmente poderá caçá-lo, mas comete um erro gravíssimo. Continua vendo Jain apenas como uma criatura perigosa, mas controlável. Ele não percebe que está lidando com alguém muito além da capacidade humana, uma entidade capaz de apagar a humanidade inteira se quisesse. Jain corre desesperado de volta para casa, decidido a chegar antes dos detetives, mas já é tarde. Assim que chega, Yong-shil, mesmo fraca pela doença, abre a porta e vê um grupo de estranhos cercando seu filho, pronto para arrastá-lo dali. Mesmo que debilitada, ela não hesita em lutar por ele, grita por ajuda, pedindo aos vizinhos que defendam Jain, mas o detetive já havia convencido seus colegas de que Yong-shil também é uma espiã. Com aquela falsa crença, envenenando tudo, eles não demonstram nenhuma compaixão. A jovem Shil se recusa a deixar que levem Jain sem lutar. Mesmo que fraca, ela enfrenta os homens com ferocidade, tentando impedir a força, mas é dominada e derrubada. Cai no chão, vulnerável e sentindo dor. Jain sente um frio intenso subir pela espinha, como se algo dentro dele finalmente tivesse se quebrado. A fúria toma conta.
É um calor que cresce por dentro, queimando desde a mente até a ponta dos dedos. O frágil controle que o mantinha consciente de si mesmo se desfaz. Uma raiva brutal e absoluta o domina. Em menos de um piscar de olhos, Jain se move com uma velocidade e força impossíveis para qualquer humano. Os detetives, que não têm ideia do que realmente enfrentam, não possuem a menor chance. Um por um caem diante do garoto de apenas 12 anos. Seus destinos se encerram antes mesmo de entender o que aconteceu. Jain fica ali, no centro daquele caos, com as mãos cobertas de sangue. O coração dispara enquanto ele se vira para encarar sua mãe. O pavor o invade. Ele teme, mais do que qualquer coisa, que Yong-shil o olhe da mesma forma que os outros o olham. Ele teme que ela o veja como um monstro, mas no fundo, sabe que o que fez foi necessário. Ele a protegeu, mesmo que isso significasse cometer algo imperdoável. O detetive chega e encara a cena macabra diante dele. Seus homens estão espalhados pelo chão sem vida. Ele se vira para os agentes restantes e repete o que já havia alertado. Jain é uma criatura. Diz que não devem baixar a guarda só porque ele parece apenas um garoto. Se fizerem isso, acabarão como os corpos aos seus pés. Mesmo debilitada, mal conseguindo se manter de pé, Yong-shil avança e se coloca diante de Jain. Assume toda a culpa. Diz que ela matou os detetives. Fala isso mesmo sem forças nem para se alimentar. O amor incondicional que ela demonstra atravessa Jain como uma lâmina. É uma dor que ele nunca havia sentido. É a primeira vez em sua existência tão longa que ele chora. As lágrimas escorrem enquanto ele tenta entender por que aquela mulher sacrificaria tanto apenas para protegê-lo. Ele se afoga em perguntas, incapaz de compreender a profundidade daquele afeto. A humana diante dele, Yong-shil, se tornou a coisa mais preciosa de sua vida solitária e interminável. Mas justamente agora, ela corre um risco mortal. Tomado por suas próprias convicções distorcidas, o detetive dá uma ordem cruel, ordena que apontem as armas para a mãe de Jain. Jain não pode permitir isso. Ele se coloca à frente dela sem hesitar, sabe que é diferente dos demais humanos, possui a força e habilidades anormais, e vai usar tudo isso para defendê-la. Quando as balas são disparadas, Jain ativa as habilidades de um armadilho. Seu corpo fica tão resistente que se torna um escudo perfeito, bloqueando todos os tiros sem dificuldade. Os agentes ficam espantados, incapazes de acreditar no que estão vendo. O medo, porém, só os torna mais imprudentes. Desesperados, continuam a disparar, querendo derrubar a mãe e o filho a qualquer custo. Jain permanece firme, suportando a enxurrada de tiros. Seu corpo já está coberto de cortes, hematomas e sangue, mas ele não cai, não enquanto tentarem ferir Yong-shil. Mas ao vê-lo sofrendo daquele jeito, algo quebra nela. Seu coração não aguenta presenciar o filho ultrapassando seus limites só para protegê-la. Ela entende algo terrível. Alguém como ela não tem saída nessa situação. Não existe chance real de sobreviver. Então toma sua decisão final. Usando as últimas forças que lhe restam, Yong-shil se joga à frente de Jain. Recebe os disparos fatais que seriam para ele. Seu corpo treme enquanto desaba ao lado do filho. A vida vai se apagando aos seus olhos devagar. Nesse instante, o poder extraordinário de Jain permite se conectar com ela por alguns segundos. E nesses últimos instantes, ela o conforta. Jain, sufocado pela dor, diz que não tem mais motivo algum para permanecer vivo. Já passou incontáveis idas desejando morrer. E agora, mais do que nunca, queria segui-la imediatamente. Queria ir atrás dela, estar com ela. Mas, com seu derradeiro suspiro, Yong-shil pede algo, faz com que ele prometa. Seja o que for que aconteça, não importa o caminho que ele siga, ele deve viver. Esse é o seu último pedido. Depois da morte de sua mãe, Jain acredita que não existe forma de continuar vivendo entre os humanos. Sua presença só traz caos e destruição. Vê apenas dois caminhos. Ou ele morre, ou terá de eliminar humanos para sobreviver. Mas o último desejo de Yong-shil ecoa nele. Para honrá-la, toma uma decisão devastadora. Apagará a humanidade da face da terra, para que ninguém mais precise sofrer como ele sofreu. No entanto, não quer que o espírito de sua mãe assista ao massacre que ele está prestes a iniciar. Para afastar a memória dela e de tudo aquilo, foge e ir atrás dos detetives para longe de sua casa. Jain os conduziu até um campo de flores, um lugar carregado de lembranças de paz e calor, onde um dia ele conseguiu sentir segurança ao lado de sua mãe. De pé naquele campo, ele reflete sobre a própria existência e percebe que é algo fora do natural, quase como uma criatura profundamente defeituosa. Mas ao observar o mundo ao redor, percebe que os humanos não são muito diferentes. Eles devastaram florestas, arrasaram terras e tiraram vidas sem o mínimo arrependimento. Então ele finalmente entende o motivo de possuir tamanho poder. Talvez o próprio planeta tenha lhe dado essa força para empurrar a humanidade até o limite da extinção. Para ele, essa é a única explicação possível. Depois de afastar os detetives para longe da sua casa, Jain ataca sem hesitar, libera todo aquele poder esmagador contra os responsáveis por tirar dele a única pessoa que amava. Em poucos instantes, os agentes corruptos vão caindo um após o outro. Ele simplesmente não tem chance alguma. Com apenas um salto, Jain investe contra um deles, usando habilidades muito além do que qualquer humano seria capaz de enfrentar. Os gritos de dor e pavor ecoam no ar,
Mas Jain não sente nada, nenhuma pena, nenhum remorso. Logo só resta um homem, o detetive que iniciou tudo. Ele mal está vivo, seu corpo está destruído, frágil, mas o ódio dentro dele ainda queima. Ele amaldiçoa Jain, chamando-o de monstro. Jain apenas sorri diante dessas palavras. O detetive falhou, não conseguiu matá-lo, e por causa disso, toda a humanidade enfrentará sua fúria. Não haverá compaixão. Com esse pensamento, Jain termina rapidamente a vida do homem. Depois de concluir sua vingança, ele se afasta do campo de batalha e volta para junto de sua mãe. Ergue o corpo dela sem vida e segura nos braços. Caminha sem parar e olha para trás. As memórias do tempo que se passaram juntos inundam sua mente. Ele quase consegue ouvir a voz dela, sentir o calor daquele amor, lembrar a vida tranquila que um dia conheceu, mas aquela vida acabou. Agora só resta o caminho adiante, um caminho interminável, carregando consigo a única pessoa que o amou de verdade. Os anos que Jain viveu com sua mãe foram curtos, quase nada perto dos milhões de anos que já existia. Mas para ele, aqueles poucos momentos significavam tudo. Foi naquele período breve que ele conheceu uma felicidade intensa, um afeto que nunca havia experimentado. Agora lhe deu cuidado, carinho e uma sensação de pertencimento que ele jamais havia sentido. E agora ela se foi, e tudo por causa dele. A consciência de que não há mais vida nela o destrói. A dor da perda é insuportável. Jain sente um vazio tão profundo que nenhum poder pode preencher. Mesmo assim, ele sabe que precisa continuar. O último desejo de sua mãe era que ele sobrevivesse. Acontecesse o que acontecesse. Era um caminho que ela confiou a ele, e ele pretende honrá-lo. Com isso na mente, ele vagueia sem rumo, carregando sua tristeza. Por fim, chega a um lugar estranho, desconhecido. Enquanto atravessa um deserto árido, encontra um caçador. O homem ergue a arma e atira em um pássaro, tirando a vida dele imediatamente. A primeira reação de Jain era eliminá-lo ali mesmo. A raiva sobe quando vê outra vida sendo destruída com tanta facilidade. Mas antes que ele faça algo, o caçador o nota, e em vez de medo, o homem demonstra curiosidade. Ele pergunta a Jain onde estão seus pais. Nesse momento, Jain hesita ao responder que sua mãe morreu. Algo muda no rosto do caçador. O velho o olha com preocupação, não com desconfiança. E sem dizer mais nada, tira o casaco e coloca sobre seus ombros para protegê-lo do frio. Logo depois, decide levá-lo consigo. O caçador o leva até sua casa, onde uma senhora idosa aguarda o retorno do filho. Ela recebe Jain com gentileza, tratando-o com a mesma ternura que dedicaria a alguém da sua própria família. A maneira como falam com ele, como se preocupam com seu bem-estar, é algo que ele não esperava dos humanos. Pela primeira vez, desde a morte de sua mãe, Jain sente uma pequena faísca de confiança. Ele ainda acredita que as pessoas são egoístas e cruéis, mas aqueles dois estranhos demonstraram bondade, mesmo sem motivo algum para isso. No entanto, a vida nas montanhas é dura. O casal de idosos mal tem o suficiente para eles, muito menos para cuidar de outra criança. Por mais que desejem lutar, sabem que não podem oferecer a Jain o que ele precisa. Na manhã seguinte, o caçador toma uma decisão. Leva Jain para a cidade na esperança de encontrar algum lugar melhor para ele. Lá, ele poderá receber cuidados, estudar e aprender a se comunicar com educação. Jain não sabe o que espera, mas segue o homem, incerto se aquele novo caminho levará à vida que sua mãe desejava para ele. Enquanto caminham rumo à nova casa, Jain fica curioso sobre a mãe do caçador. Ele se pergunta por que ela não consegue ouvir nem falar. Mesmo assim, o caçador conversa com ela todos os dias. O homem explica que, embora sua mãe não ouça suas palavras, compreende tudo o que ele quer dizer. É a ligação profunda entre mãe e filho, algo que não precisa de sons para existir. Ouvir isso conforta Jain. Seu humor suaviza um pouco ao pensar na força daquele amor familiar. Ele se lembra da jovem Onshil, de como ela sempre sabia exatamente do que ele precisava, mesmo quando ele não dizia nada. Por um instante, ele volta a sentir um pouco de calor, mas essa breve felicidade desaparece rápido. Enquanto continuam caminhando, uma tempestade violenta repentina cai do nada. A chuva despenca como se o céu tivesse se rompido, dificultando a visão e obrigando os dois a procurar abrigo. Mas o desastre chega quase imediatamente. Nos últimos anos, empresas gananciosas derrubaram todas as árvores daquela região, deixando o solo frágil, instável, sem nada que o mantivesse firme. Com a chuva intensa, ocorre um grande deslizamento de terra, o chão treme com violência, e pedras enormes despencam pela encosta numa velocidade assustadora. O caçador fica atrapalhado no meio do desastre. Jain observa tudo sem poder fazer nada. O homem é soterrado por camadas de terra e rochas. Por mais forte que seja, Jain não pode lutar contra a força brutal da natureza. Mais uma vez, ele se vê impotente, assistindo a morte levar alguém importante diante de seus olhos. Seu coração pesa cada vez mais, mas mesmo na dor, ele não esquece o último pedido do caçador. Com cuidado, Jain carrega o corpo sem vida do homem de volta para casa. A mãe idosa, que aguardava ansiosa pelo retorno do filho, vê apenas o corpo imóvel nos braços de Jain. O choque é demais para ela.
Fraca e já debilitada, não suporta a dor de perder o filho. Ela morre pouco tempo depois. Jain fica sozinho ali outra vez. Por dentro, sente-se perdido. Ele se vê preso entre duas opções: destruir a humanidade, sabendo que ela é a origem de tanto sofrimento, ou tentar viver entre os humanos, como sua mãe desejava. Ele não sabe qual caminho é o certo a percorrer, e o medo de escolher o errado o atormenta. Mas então se lembra das palavras da jovem Unshil. Ela dizia que, mesmo sem saber o que fazer, ele deveria tentar. Se tivesse perdido, bastava seguir o que acreditava ser o mais correto. Dissera também que errar fazia parte da vida. Recordar isso traz clareza a Jain. Ele não pode ignorar a verdade. O caçador e sua mãe morreram por causa da cobiça de grandes empresas. Elas destruíram a floresta indiscriminadamente, tornando a terra vulnerável. Essas atitudes egoístas custaram 2 vidas inocentes. Jain não pode deixar que isso fique sem resposta. Tomada de decisão, ele parte sozinho, localiza aqueles responsáveis pela devastação e usa seu poder avassalador contra eles. Um a um, os empresários gananciosos caem. Naquele momento, existe apenas um desejo queimando dentro dele, e ele não hesita em realizá-lo. Destruir a humanidade não será fácil, mas Jain acredita que pode. Com essa certeza, ele visita pela última vez os túmulos do caçador e de sua mãe. Antes de seguir sua jornada, ele precisa ficar forte. Mesmo carregando o poder de cada espécie existente, ainda vive em um corpo humano comum. Se não estiver pensando ativamente em suas habilidades, percebe que elas não funcionam perfeitamente. Então entende que, para alcançar seus objetivos, precisa treinar seu corpo até que seus poderes funcionem sem esforço consciente. Os anos passam e Jain se dedica apenas ao treinamento. Depois dos primeiros 5 anos, ele chega ao ponto de manter suas habilidades de forma instintiva. Um sinal claro desse progresso é quando é atingido por um trem em velocidade máxima e não se move nem 1 centímetro. Seu corpo desenvolve uma resistência inacreditável, como se fosse uma couraça impenetrável. No ano seguinte, Jain descobre uma nova habilidade. Ele começa a se comunicar telepaticamente com todos os seres vivos. No começo fica animado, mas logo que descobre o perturba. A maioria dos animais e criaturas da Terra não sente ódio dos humanos como ele sente. Muitos até admiram os humanos, ou simplesmente convive com eles sem conflito. Isso balança sua convicção e o faz questionar suas próprias crenças. Ainda assim, ele continua treinando, mas 5 anos passam, chegando a 10. Ele cresce, seu corpo se torna de um adulto completamente formado e com uma força incomparável. Seus reflexos ficam tão refinados que ele reage a qualquer ataque ou força externa sem pensar 2 vezes. Seus instintos se afiam ao extremo, e conforme suas habilidades evoluem, algo ainda mais impressionante acontece. Jain descobre que consegue se comunicar não apenas com os animais, mas com o próprio mundo. Ele ouve os sussurros da água, as vozes das árvores e até os gritos silenciosos da terra sob seus pés. Agora ele não está apenas ligado aos seres vivos, mas à própria essência do planeta. A terra chora, a água, as florestas, os solos, tudo está sofrendo, morrendo lentamente pela destruição irresponsável dos humanos. Jain sente essa dor como se fosse sua. Essa ligação aprofunda ainda mais o seu rancor pela humanidade. Mais 30 anos se passam, e seu treinamento ultrapassa qualquer limite imaginável. Suas habilidades chegam a um nível tão elevado que não existe mais nada impossível para ele. Jain consegue combinar diferentes poderes com facilidade, criando efeitos que beiram o inconcebível. Ele se tornou uma força que a mente humana não consegue compreender, alguém capaz de moldar o próprio mundo. Agora, Jain possui o poder suficiente para exterminar toda a humanidade quando desejar, transferindo calor para as profundezas da Terra, aplicando pressão repetidas vezes. Ele pode criar um terremoto colossal, capaz de romper o planeta ao meio. Com o poder que possui agora, ele seria capaz de provocar um terremoto tão gigantesco que todos os 6 continentes sofreriam os impactos. A crosta terrestre se quebraria em múltiplas partes e boa parte das massas continentais afundaria no oceano. Caso algo assim acontecesse, Jain acredita que praticamente nenhum humano sobreviveria a tal destruição. Ele realmente pretende desencadear esse desastre, mas hesita, não pensa apenas nos humanos arrogantes e egoístas. Lembra também daqueles que foram como sua mãe e o bondoso caçador. Pessoas assim o fazem recuar antes de seguir adiante com o plano. Passou 47 anos completamente sozinho, carregando raiva e tristeza, mas no fundo, algo o alerta para não agir com precipitação. Com o poder suficiente para fazer o que quiser, não existe urgência. Por enquanto, decide observar a humanidade por mais algum tempo, antes de tomar qualquer decisão final. Enquanto vagueia pelo mundo, ele presencia incontáveis sinais de destruição causada pelos humanos. Onde quer que ele vá, vê a natureza sendo devastada. Em certo dia, encontra uma floresta belíssima, coberta de flores, mas percebe que humanos já iniciaram o desmatamento para abrir estradas para seus veículos. A cena desperta uma fúria imediata em Jain. Sem pensar 2 vezes, ele
Ele distorce a entrada com seu poder, transformando tudo em um caos num piscar de olhos. Pouco lhe importam as consequências. No início, Jain não presta atenção nas pessoas que estavam na via, apenas se concentra na destruição. Mas então, seus olhos encontram o rosto de uma das motoristas. A semelhança dela com a sua falecida mãe é tão forte que ele fica paralisado. Instintivamente, corre para salvá-la. No entanto, exatamente nesse momento, uma enorme pedra se desprende lá do alto e despenca na direção dele. Jain deveria ser capaz de se defender com facilidade, mas algo está errado. Suas habilidades não respondem. Pela primeira vez, ele se sente completamente exposto, incapaz de ativar qualquer poder. O que impediu de usar suas capacidades? O que mudou no instante em que viu aquela mulher? Dentro dele, algo se rompe. Sua mente fica vazia e sem qualquer defesa. A pedra atinge sua cabeça. O impacto é brutal. Jain nunca imaginou que isso pudesse acontecer, mas esse único momento de fragilidade quase tira sua vida. Tudo mergulha na escuridão. Ele realmente acredita que vai morrer. Porém, quando finalmente volta para si, já não é o mesmo. Só sobreviveu graças a uma cirurgia extremamente complicada na cabeça. Mas algo precioso se perdeu. Grande parte da sua memória desapareceu. Restam apenas fragmentos confusos. Ele não consegue recordar seu objetivo, nem ira nem dor. A única coisa nítida que permanece é o seu nome, Jain. Como não é capaz de explicar quem é e nenhuma investigação encontra resposta, a polícia acaba sugerindo que Lee So, a mulher que ele salvou, o leve para casa e cuide dele. Relutante no início, ela acaba aceitando. Por fora, Jain aparenta ter cerca de 24 anos, enquanto Lee So já tem 34. Durante as conversas, ela pede para que ele fale de forma mais formal. Mesmo tendo algo em torno de 300 milhões de anos de existência, Jain não discute. Há algo em Lee So que lembra uma presença materna, e sem perceber, ele passa a segurar sua mão com frequência enquanto procura um trabalho e lugar para ficar. No começo, Lee So fica desconcertada, sem saber como agir, mas não tem coragem de afastar o jovem que um dia arriscou sua vida para salvá-la. Permite que ele segure sua mão. Para sua surpresa, Jain desaba em lágrimas repentinamente. Ele próprio não entende o motivo, mas aquele gesto simples desperta uma emoção profunda dentro dele. Algum tempo depois, Lee So apresenta Jain a uma amiga dona de um restaurante, na esperança de conseguir para ele um emprego de garçom. A princípio, a amiga não tem certeza se Jain serve para o trabalho. Ele fala de um jeito estranho, quase como se estivesse imitando algum dialeto regional, e isso o deixa peculiar demais. Elas temem que os clientes acabem achando esquisito. Mesmo assim, Lee So insiste em ajudá-lo e convence a amiga a dar uma chance. Jain enfrenta dificuldades no começo, mas se esforça para se adaptar. O calor humano e a gentileza de Lee So despertam nele um sentimento novo, algo acolhedor, como se estivesse começando a entender o mundo dos humanos de uma forma completamente diferente. No fim, a amiga de Lee So decide contratá-lo, e Jain consegue seu emprego no café. Apesar de querer continuar vivendo ao lado de Lee So, Jain entende que precisa aceitar sua nova rotina no restaurante. Trabalha com dedicação, ajustando-se pouco a pouco ao ambiente. Enquanto isso, Lee So segue ocupada com suas pesquisas ambientais, cheia de compromissos e fazendo viagens curtas com frequência. Por causa disso, ela planeja deixar seu cachorro aos cuidados de alguém quando estiver fora, mas acaba se surpreendendo ao ver como o animal se apega instantaneamente a Jain. O cachorro demonstra um carinho comum, segue o jovem para todos os lados e se recusa a se afastar dele. O que deixa Lee So ainda mais intrigada é o que acontece no exato momento em que Jain toca o animal. No instante seguinte em que sua mão toca o animal, ele sente algo em comum. Uma energia estranha percorre seu corpo e de repente percebe que ganhou uma habilidade totalmente nova. Esse novo poder amplia drasticamente seus sentidos, permitindo que perceba detalhes que jamais havia notado antes. Com essa sensibilidade aumentada, Jain detecta algo anormal. Nas profundezas do Centro de Pesquisa Ambiental onde Lee So trabalha, existe uma presença desconhecida. Algo poderoso e misterioso. É uma criatura que ele nunca encontrou antes, e suas emoções são esmagadoras. O sentimento predominante vindo dela é um ódio puro e intenso pelos humanos. Jain não faz ideia do que seja, mas entende imediatamente que é perigosa. Curioso e um pouco inquieto, ele tenta decifrar essa sensação. Jain passa a se perguntar que segredos estão escondidos dentro dos estudos de Lee So. Há algo diferente naquela entidade, e ele não consegue afastar a impressão de que ela em breve mudará tudo. No local onde Lee So trabalha, os pesquisadores analisam pequenos organismos. Essas criaturas minúsculas são capazes de regenerar seus corpos inteiros, a partir de fragmentos, um processo semelhante ao crescimento descontrolado de células cancerosas. Os cientistas tentam desenvolver uma proteína específica para bloquear essa regeneração, esperando que isso leve a uma possível cura do câncer. A Terra funciona por meio de um equilíbrio delicado, desde o menor organismo até os maiores animais. Cada forma de vida tem um papel essencial para manter essa harmonia. Os instintos naturais guiam todas as criaturas desde o momento em que nascem, garantindo sua sobrevivência. Um bebê sabe instintivamente mamar, um filhote de pássaro rompe a casca do ovo no momento certo. Nada disso é aprendido, tudo já é programado pela própria vida. Todas as criaturas do planeta são interligadas pelo ciclo de nascimento e morte.
esse ciclo que mantém tudo estável. O plâncton, por exemplo, um dos organismos mais diminutos do planeta, serve de alimento para inúmeros animais e ainda desempenha uma função crucial na formação de nuvens quando a água evapora dos oceanos e sobe para a atmosfera. As partículas liberadas pelo plâncton ajudam as gotículas de água a se unirem, formando nuvens que refletem a luz solar para longe da Terra, evitando o superaquecimento do planeta. Assim, o oceano produz metade do oxigênio atmosférico, regula o clima e sustenta a vida. É praticamente um gigantesco sistema de suporte vital. Apesar disso, os humanos o estão destruindo aos poucos, por meio da poluição e de ações irresponsáveis que comprometem o equilíbrio natural. Recentemente, o Centro de Pesquisa identificou uma nova espécie de hidra, apelidada de Condutor. A criatura possui a mesma capacidade de regeneração das outras hidras, mas seu comportamento e aparência não se parecem com nada já documentado. Os cientistas a tratam como mais um simples organismo de teste, sem imaginar sua real natureza. Porém, essa criatura, chamada Steve, possui um instinto de sobrevivência extremamente forte, e tal instinto pode representar um grande risco à humanidade. Nesse momento, existem dois seres únicos na Terra com capacidade de mudar o curso do mundo. Um deles é o Condutor, preso dentro de um laboratório, e o outro é Jain, que perdeu quase toda a memória. Nem os humanos e nem os cientistas fazem ideia do que essas duas forças estão prestes a colidir. Enquanto isso, Jain continua se habituando à rotina no café. Como ainda está aprendendo a lidar com as pessoas, a dona do lugar sugere que leia alguns livros disponíveis ali. Poucos clientes os tocam, então tem bastante tempo para absorver tudo. Sob a orientação do proprietário, ele rapidamente aprende as habilidades necessárias para atender o público. Graças à sua aparência marcante, Jain começa a atrair cada vez mais clientes. Com isso, o movimento aumenta e os lucros do café também sobem. A amiga de Lissô, que é dona do local, fica extremamente satisfeita com o desempenho dele. Para comemorar quanto Jain se adaptou, Lissô o convida junto da amiga para tomar algumas bebidas. No começo, Jain não gosta do sabor amargo da cerveja, mas ao descobrir que as pessoas bebem para se soltar e revelar seu verdadeiro eu, ele fica intrigado. Acaba bebendo mais do que deveria e se embriaga. Enquanto o caminho de volta para casa, segue ao lado de Lissô com a mente envoada pelo álcool. Influenciado pelos livros que leu, ele solta uma insinuação sutil para querer protegê-la. Lissô não entende o significado exato do que ele quer dizer, mas aceita suas palavras sem pensar muito. Durante o caminho, ambos observam um grupo de vagalumes iluminados na escuridão. É a primeira vez que Lissô vê algo assim, e ela fica encantada com o brilho suave das pequenas luzes. Jain, ainda embriagado, ativa seus instintos sem querer. Seu corpo começa a emitir um brilho semelhante ao dos vagalumes. Essa visão inesperada assusta profundamente Lissô. Ver Jain emanando luz é algo totalmente antinatural, e pela primeira vez, ela se sente desconfortável na presença dele. Em pânico, ela corre sem perceber que não há caminho à frente. Perde o equilíbrio e despenca de um barranco. Por sorte, Jain reage com a velocidade de um predador e salta antes que atinja o chão. Na manhã seguinte, Lissô retorna ao trabalho nas instalações. Lá ela é apresentada a uma criatura chamada Condutor. Atualmente, a instalação abriga 14 espécimes de novilho. No entanto, 13 deles foram separados a partir de um único organismo original, considerando o espécime-mãe. Durante os experimentos, o líder da equipe despeja ácido diretamente sobre o organismo principal. Para a surpresa de todos, o ácido não provoca qualquer reação visível nele. Ainda assim, mesmo sem contato direto, os outros 3 espécimes reagem simultaneamente. Esse fenômeno estranho deixa os pesquisadores completamente desconcertados. Eles não conseguem determinar se os 14 são entidades independentes ou se compartilham algum tipo de ligação invisível. Até hoje, ninguém foi capaz de explicar esse comportamento. Naquela mesma manhã, Lissô aproveita a oportunidade para questionar o chefe da equipe sobre o caso de Jain. A resposta que recebe lhe causa um profundo arrepio. Ele afirma com convicção que se alguém como Jain realmente existisse, jamais seria tratado como um humano. Seria visto apenas como um objeto de estudo, um meio para impulsionar o avanço científico. Abalado com essa conversa, Lissô decide confrontar Jain assim que termina seu turno. Ela precisa descobrir a verdade sobre suas habilidades. Jain não hesita. Responde com sinceridade que é capaz de fazer praticamente qualquer coisa. Ainda assim, garante que não fará nada que Lissô desaprove. Nesse momento, ela faz outra pergunta. Se ele pode se tornar qualquer coisa, o que pretende fazer com as lembranças que ainda carrega? Sem refletir, Jain responde por instinto. Diz que acabará com a humanidade. Lissô fica sem palavras, completamente chocado com a resposta. O mais perturbador é que, poucos segundos depois, Jain não se lembra do que acabou de dizer. Isso deixa Lissô ainda mais confusa. Ela não consegue compreender a verdadeira natureza da pessoa à sua frente. Determinada a encontrar respostas, entrega a Jain um contrato. A partir daquele momento, ele se tornaria oficialmente seu objeto de pesquisa. Jain não é obrigado a assinar,
mas aceita imediatamente. Assim começa uma noite longa e exaustiva. Durante os experimentos conduzidos por Li-Su, Jain é submetido a inúmeros testes e procedimentos que o deixam completamente esgotado. Na manhã seguinte, ele ainda tenta cumprir sua tarefa habitual no café. Seu cansaço é evidente quando encontra o dono do local, que percebe sua expressão abatida. Enquanto isso, Li-Su se dedica a analisar os dados biológicos coletados dele. Após diversas avaliações, seus colegas chegam à conclusão de que Jain é apenas um jovem comum. Nenhum exame revela algo anormal no seu corpo ou no seu DNA. Ainda assim, Li-Su se recusa a aceitar esse resultado. Ela testemunhou coisas envolvendo Jain que desafiam qualquer lógica humana. Ao relembrar todos os acontecimentos estranhos ligados a ele, tem certeza absoluta de que ele não é uma pessoa comum. Diferente dos outros pesquisadores, ela se recusa a enxergá-lo como um simples objeto de estudo. Ainda tentando compreender sua verdadeira essência, Li-Su passa pelo laboratório onde estão os espécimes de novilho, carregando consigo um frasco contendo o sangue de Jain. No instante que se aproxima, algo inesperado acontece. O espécime mãe, que sempre permaneceu calmo, entra subitamente em estado de fúria. Ele reage de forma agressiva, debatendo-se violentamente contra a contenção, como se percebesse algo na presença do sangue de Jain. Os outros novilhos também ficam agitados, reagindo à perturbação. Antes que alguém consiga entender o que está ocorrendo, o espécime principal rompe sua contenção. O laboratório mergulha imediatamente no caos, e alarmes ecoam por toda a instalação. Ao mesmo tempo, Jain, ainda no café, sente o perigo. Seus instintos disparam um alerta urgente. Sem saber o motivo, ele sente uma ligação profunda com aquilo que acabou de escapar. A equipe de pesquisa age rapidamente quando a unidade de contenção falha. O espécime estranho agora está livre, caído no chão. O líder da equipe, que se encontra mais próximo, estende a mão, mas antes que possa reagir, o condutor o ataca com uma mordida. Instantes depois, algo inexplicável acontece. O diretor morre subitamente, sem causa aparente. Mesmo com a morte do espécime, os demais novilhos permanecem intactos. No entanto, o líder da equipe mordido começa a sofrer convulsões violentas. Seu corpo se contorce de uma forma incontrolável até ele perder a consciência. Ao ouvir o tumulto, Li-Su corre para a sala, ainda segurando o frasco com o sangue de Jain. Assim que ela entra, o corpo do líder se move de maneira grotesca, como se estivesse sendo manipulado por algo externo. Sem qualquer aviso, ele avança contra ela em um ataque repentino. No último instante, Jain surge, sem hesitar, neutraliza o homem antes que ele possa ferir Li-Su. Sem perder tempo, Jain carrega o corpo inconsciente e o leva às pressas para o hospital, buscando atendimento médico. Mais tarde, quando Li-Su pergunta a Jain como ele soube exatamente onde ela estava, ele tenta explicar da melhor maneira possível. Não tem uma resposta concreta, apenas sentia, no fundo de si, que ela corria perigo. Uma coisa, porém, é certa: o local onde ela trabalha é muito mais perigoso do que imagina. Enquanto isso, o líder da equipe permanece inconsciente no hospital, mas seu corpo apresenta sinais claros de algo anormal. Mesmo com o espécime mãe morto, parece que a criatura ainda exerce influência sobre ele. Para piorar, outro pesquisador que sofreu apenas um arranhão superficial, ao entrar em contato com o chefe da equipe, começa a manifestar sintomas semelhantes. Agora, plenamente ciente do risco crescente, Jain insiste que Li-Su se afaste imediatamente do laboratório. Ele sabe que o que está acontecendo ali ultrapassa qualquer compreensão humana e que não é mais seguro para ela permanecer naquele ambiente. Sem conseguir explicar claramente o motivo, Jain segura a mão de Li-Su e puxa consigo. Ainda assim, Li-Su decide confiar nele. Ela aceita pedir demissão não porque acredite totalmente nas suas palavras, mas porque os resultados das análises biológicas que examinou anteriormente não lhe saem da cabeça. Embora Jain aparente ser um humano, seus sentidos são extraordinariamente aguçados. Isso, por si só, já é razão suficiente para que ela leve suas percepções a sério. Há algo mais que chama sua atenção. Além da preocupação evidente com ela, Jain demonstra uma aversão profunda pelas outras pessoas. Ela não entende o motivo, mas isso apenas aumenta sua curiosidade. Decide passar mais tempo observando, tentando descobrir o que se esconde por trás da sua postura fria e distante. Enquanto isso, o chefe da equipe de pesquisa enfrenta sua própria crise. Sua consciência oscila de forma imprevisível. Em alguns momentos, ele se sente completamente normal. Em outros, algo parece assumir o controle do seu corpo. Os médicos afirmam que não há nenhum problema físico detectável, mas quando está lúcido, ele sabe que algo profundamente antinatural está acontecendo. Convencido de que a origem disso é um novilho, decide retornar ao laboratório para descobrir a verdade. Dentro da instalação, outro pesquisador ferido anteriormente ignora um pequeno, porém alarmante acontecimento. Um mosquito acaba de picá-lo. É um detalhe mínimo, mas que pode representar algo muito mais grave. Se a influência dos novilhos pode se espalhar dessa forma, isso pode ser um presságio terrível para o futuro da humanidade. De volta a
Jain Ilisu, ela o confronta sobre sua visão do mundo. Diz que, da forma como ele pensa e age, poderia acabar provocando a extinção da humanidade. Ela tem certeza de que, antes de perder a memória, Jain passou por algo tão traumático que o levou a odiar os humanos. Curiosamente, isso não a incomoda tanto. Em muitos aspectos, ela própria sente aversão pelos humanos. O que realmente desperta sua curiosidade é o motivo pelo qual Jain trata de maneira diferente. Ele é frio e distante com quase todos, mas demonstra um carinho evidente por ela. Quando Ilisu pergunta diretamente sobre isso, Jain não consegue dar uma resposta clara. Tudo que sabe é que se sente bem quando está perto dela. Sem hesitar, decide mostrar a Ilisu suas habilidades. Ela fica completamente impressionada ao ver que todas as criaturas marinhas obedecem sua vontade. Não apenas os seres vivos, mas o próprio oceano responde ao seu comando. De repente, Jain pergunta se ela quer montar. Ilisu não entende o que ele quer dizer com isso, mas antes que possa questionar, ele a segura pelo braço. A água sob seus pés se eleva, erguendo-os no ar. Eles passam a deslizar sobre o oceano como se estivessem cavalcando as ondas. No início, Ilisu fica tomada pelo medo, mas Jain a acalma. Diz que a terra e o vento sempre estarão ao seu lado. Se ela conseguir senti-los, nada mais precisará temer. É fiel às suas palavras. Assim que Ilisu abandona o medo e se entrega à experiência, sente algo extraordinário. Em vez de pavor, é tomada por um encantamento diante de um novo mundo que Jain lhe apresenta. Enquanto isso, o chefe da equipe continua deitado no hospital, mas tem absoluta certeza de uma coisa: o corpo principal do espécimen ainda está dentro dele. A criatura está usando seu sistema nervoso como um canal para expandir sua influência, conectando-se cada vez a mais pessoas. Ele sente esse número crescer rapidamente e isso o apavora. Ilisu sabe que Jain é perigoso. Mesmo sem conhecer seu passado, ela o enxerga de forma diferente. Como sua tutora, acredita que seu papel é protegê-lo, assim como deseja proteger a Terra de qualquer dano. Ao ouvir isso, Jain sente uma felicidade profunda. Pela primeira vez, percebe que, mesmo que recupere todas as suas memórias, não há razão para destruir o mundo. Se a pessoa que ele ama quer protegê-lo, então ele também protegerá tudo. No entanto, enquanto Jain e Ilisu encontram um momento de paz, algo muito mais sombrio acontece em outro lugar. As pessoas infectadas pelo Styr, sem perceber, estão agindo como hospedeiros, enviando sinais de volta ao corpo principal, ainda alojado dentro do chefe da equipe de pesquisa. E a mensagem que Styr recebe é clara: a aniquilação total da humanidade como a única forma de evitar a própria extinção humana. Antes de perder completamente a si mesmo, ele cria uma pasta para registrar tudo o que descobriu. Pouco tempo depois, sua consciência começa a se fragmentar sobre a influência esmagadora de Styr. Seus pensamentos escurecem gradualmente e ele passa a enxergar a humanidade como verdadeiro inimigo. Já não consegue distinguir se ele é quem controla os infectados ou se, na verdade, são eles que o dominam. Em sua mente distorcida, os humanos agora representam uma doença que precisa ser eliminada, e ele passa a acreditar que foi escolhido para dar origem a um novo mundo. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos anunciam uma nova política ambiental chamada Acordo Verde, criada com o objetivo de proteger a natureza e, consequentemente, a própria humanidade. No entanto, o líder da equipe de pesquisa já está profundamente sob a influência do Styr. Em vez de apoiar a iniciativa, ele usa a sua autoridade sobre os infectados para eliminar aqueles que defendem a nova política. Com uma simples ordem, consegue fazê-los obedecer cegamente, chegando até mesmo a forçá-los a tirar a própria vida. Ainda assim, esse reinado de terror não dura muito. Jain logo descobre seu paradeiro. O motivo pelo qual ele percebe a ameaça é simples: um mosquito se comporta de maneira estranha ao tentar picar Ilisu. Seus instintos entram em alerta imediato. Ele já sentia há algum tempo que algo estava errado. Inicialmente, o pesquisador-chefe ainda conserva fragmentos de sua própria consciência, mas sua mente já está completamente deformada. No momento em que Jain aparece, o corpo principal de Styr assume o controle total, apagando qualquer vestígio do homem que existia ali antes. Nesse instante, a batalha entre as duas criaturas mais poderosas do planeta começa oficialmente. No passado, quando Jain atacou, o novilho permaneceu em silêncio, pois ainda não possuía força suficiente. Agora, porém, a situação é diferente. Após falhar em sua tentativa de convencer Jain a ajudá-la a exterminar a humanidade, Styr parte para o ataque direto. Ele ordena que os infectados avancem. No entanto, Styr subestima tanto Jain quanto os humanos sob seu próprio controle. Para Jain, aqueles ataques não passam de uma brincadeira infantil. Com os instintos moldados ao longo de bilhões de anos, ele neutraliza facilmente as investidas, usando apenas sua força física. Seus golpes são rápidos, precisos e esmagadores, ensinando a Styr uma lição dolorosa em questão de instantes. Jain nocauteia Styr e lança o corpo humano que ele controla para o alto. Em seguida, como se estivesse descartando um brinquedo, o arremessa para uma área deserta nas proximidades. Mesmo assim, enquanto o novilho permanecer dentro do corpo do líder da equipe de pesquisa, ele não pode ser morto. Jain continua desferindo golpes devastadores, mas não importa o quanto cause dano, os ferimentos se regeneram quase instantaneamente.
Steer chega a tentar invadir as células de Jain, mas falha completamente. Ele não consegue compreender como o poder absoluto de Jain é capaz de resistir a uma entidade que controla praticamente todos os seres vivos. Ao perceber isso, Steer muda de estratégia e ordena que todas as criaturas infectadas da região ataquem Jain simultaneamente. O resultado, porém, não muda. Como a simples liberação de energia, Jain faz com que todos caiam antes mesmo de alcançá-lo. Mais uma vez, o corpo de Steer é lançado aos céus, e dessa vez, Jain desfere um soco ainda mais poderoso. O impacto rasga um enorme buraco no torso do corpo humano, que Steer controla. Nesse momento, o novilho finalmente entende que enfrentá-lo diretamente é impossível. Ainda assim, isso não o preocupa. Steer agora descobriu a fraqueza de Jain, ou pelo menos a fraqueza da versão de Jain que ainda não recuperou todas as suas memórias. Sabendo exatamente o que fazer, Steer convoca rapidamente um bando de corvos. Em vez de atacarem Jain, as aves passam voando por ele e seguem diretamente em direção ao hospedeiro. Com isso, o novilho transfere seu corpo principal para um dos corvos, deixando o chefe de pesquisa sem fôlego, ainda dotado da capacidade regenerativa. Exausto, o pesquisador enfraquecido tenta alertar Jain sobre a pasta que criou com todas as informações. Infelizmente, Jain está focado apenas na segurança de Lissu. Enquanto isso, no café, a dona Dayun perde subitamente o controle de si mesma. Sem perceber, começa a sufocar Lissu, mas recupera a consciência por um breve instante e pede para que ela corra. Lissu hesita, incapaz de compreender o que está acontecendo. Do lado de fora do café, uma multidão de pessoas controladas já se reuniu. O objetivo deles é claro: transformar Lissu em um novo hospedeiro. Por sorte, Jain chega a tempo mais uma vez e salva Lissu. Mesmo relutante, ele se vê obrigado a atacar a dona do café para protegê-la. Ao mesmo tempo, em várias partes do mundo, inúmeras pessoas começam a apresentar sintomas neurológicos estranhos. O governo classifica o fenômeno como uma possível doença infecciosa e inicia uma investigação urgente para descobrir sua origem. Aqueles que apresentam sintomas leves relatam algo ainda mais perturbador. Eles afirmam estar recebendo palavras e imagens estranhas dentro da própria mente. A figura que aparece repetidamente nessas visões é a de uma mulher coreana de cabelos longos. Todos sentem a mesma compulsão inquietante, um impulso crescente de morder ou arranhar essa mulher. Os especialistas que analisam a nova doença explicam que os primeiros sinais consistem em leves contrações musculares que começam no braço e, pouco a pouco, se espalham até que o corpo inteiro passa a se mover de forma involuntária. Essa condição passa a ser chamada de onda. Em um pequeno canto da internet, um streamer faz uma transmissão ao vivo quando seu amigo, um dos primeiros infectados, surge diante da câmera. No início, o streamer acredita que tudo não passa de encenação para ganhar visualizações. Porém, para sua surpresa, ele percebe que o amigo está realmente sendo controlado por Steer. Junto de muitos outros contaminados, esse amigo segue diretamente em direção ao local onde Lissu está. Enquanto isso, Jain e Lissu se veem cercados por pessoas infectadas, que avançam de todas as direções. Embora Jain seja incrivelmente poderoso e praticamente impossível de derrotar, torna-se difícil proteger Lissu diante do enorme número de indivíduos sob controle. Quando ele se prepara para usar a força para se defender, Lissu impede. Sem outra alternativa, Jain a coloca nas costas e foge da multidão que os persegue. Depois de conseguirem escapar, Jain finalmente revela toda a verdade. Ele explica que Steer tomou posse do chefe da equipe de pesquisa e é responsável por tudo que ela acabou de presenciar. Além disso, para protegê-la, ele foi forçado a matar seu próprio superior, mesmo sabendo que Lissu não gostaria de se envolver em algo tão violento. Ainda assim, Lissu fica horrorizado com a aparente diferença de Jain após tirar a vida de alguém. Incapaz de compreender como ele consegue agir com tanta naturalidade depois disso, ela se enche de raiva. Tomada pela frustração, decide rejeitar a ajuda dele e investigar a situação sozinha. Porém, sendo apenas uma pessoa comum, sem habilidades especiais, ela entra imediatamente em perigo. No instante que se aproxima de uma porta, Steer quase a ataca. Felizmente, os instintos de Jain permitem que ele reaja a tempo. Ele a salva rapidamente de sofrer qualquer dano, não importa o que Lissu diga. Jain não se deixa influenciar. Para ele, ela é preciosa demais, e sua única prioridade é mantê-la em segurança. Utilizando sua habilidade semelhante à de uma enguia elétrica, ele cria uma poderosa barreira na porta, bloqueando completamente os infectados controlados por Steer. Sem que percebam, toda essa cena é capturada por uma transmissão ao vivo próxima. Um número enorme de espectadores presencia o acontecimento extraordinário, deixando muitos em choque diante do que vem. Jain percebe que, embora as pessoas controladas não possuam consciência, seus corpos continuam se movendo como se algo os estivesse guiando. Sua tarefa mais urgente agora é descobrir o que está por trás desse movimento. Após observar atentamente, ele identifica que Steer está disfarçado de corvo à distância e usa essa forma para comandar os infectados. Sem hesitar, Jain pega um pedaço de entulhão no chão e o arremessa com força contra o corvo. O impacto interrompe brevemente a conexão de Steer com os contaminados. Contudo, graças à sua impressionante capacidade de regeneração, Steer recupera o controle rapidamente.
e os infectados voltam a se mover sob sua ordem. Jain entende que não existe maneira de detê-los sem machucá-los, o que coloca em um dilema difícil. Ele se volta para Lee-Su e implora para permanecer ao lado dela mais uma vez. Dessa vez, promete que não agirá de forma imprudente. Ao perceber sua sinceridade, Lee-Su aceita e permite que ele continue protegendo-a. Sem perder tempo, Jain a ergue nos braços e salta de uma grande altura, aterrissando em segurança no chão. Toda a sequência é registrada em um vídeo e logo se espalha por todos os lugares. Enquanto isso, na Casa Azul, o presidente da Coreia do Sul participa de uma reunião importante com seus conselheiros. Eles o atualizam sobre a crise da onda, explicando que ainda não identificaram o paciente zero e que precisam de mais tempo para investigar. Cada vez mais impaciente, o presidente exige resultados imediatos. Nesse momento, um de seus espectadores entra às pressas na sala trazendo algo urgente. Irritado com a interrupção, o presidente pergunta se não poderia esperar. O assistente, com expressão séria, balança a cabeça negativamente e insiste que é algo inadiável. Em seguida, ele reproduz um vídeo em uma grande tela. As imagens mostram um homem saltando pelo ar como se fosse uma rã, carregando uma mulher nos braços antes de pousar suavemente no chão. O presidente franze a testa e pergunta se aquilo é cena de um filme. O assistente responde que também pensou o mesmo no início, acreditando que fosse falso. No entanto, depois de revisar as gravações de segurança e diversas outras fontes, ele confirma que tudo aconteceu em um tempo real. E não apenas isso, o vídeo já está se espalhando por todo o país, sendo assistido por milhões de pessoas. Em outra região da nação, um general de alta patente também assiste às imagens. No instante que vê Jain, ele o reconhece imediatamente. Sua expressão se torna sombria e, sem hesitar, o chama de monstro. Anos atrás, seu pai, um detetive, havia investigado Jain e acabou morrendo durante o caso. Revê-lo agora desperta lembranças dolorosas e reforça a certeza de que Jain não é um ser humano comum. De volta a Lee-Su, a situação sofre uma reviravolta trágica. Jain, concentrado nas ameaças externas, não percebe um corvo se aproximando silenciosamente por trás deles. Antes que consiga reagir, a ave ataca Lee-Su, ferindo-os. Quando Jain finalmente se vira, encontra o corvo morto no chão e vê o ferimento pela primeira vez. Ele percebe que falhou em proteger a pessoa que mais valoriza. Um choque profundo, misturado a arrependimento, toma conta dele enquanto observa a ferida. Ver Lee-Su machucada por causa de sua falha o deixa sem palavras. Depois que Steer alcança seu objetivo, as pessoas sob seu controle recuperam subitamente a consciência. Confusos e desorientados, ninguém, nem mesmo Lee-Su, entende de imediato a dimensão do que aconteceu. Só quando Jain aponta a situação é que ela começa a perceber a gravidade. Ao olhar para o próprio braço, finalmente nota o ferimento causado pelo corvo. A expressão de Jain se torna séria ao explicar que ela foi infectada. Sua solução imediata é sugerir a amputação da mão para impedir que a infecção se espalhe. Apenas imaginar isso provoca uma onda de medo em Lee-Su, que rapidamente recusa. Ela não consegue aceitar uma medida tão extrema. Diante da reação dela, Jain permanece em silêncio, sem saber o que fazer em seguida. Enquanto isso, a agência de investigação do governo aprofunda a apuração sobre o surto. As descobertas os levam de volta à instalação de pesquisa onde Lee-Su trabalhava, o ponto de origem de tudo. Após uma análise detalhada, confirmam que Steer é o responsável por toda a catástrofe. A virada decisiva acontece quando o líder da agência acessa uma pasta deixada pelo antigo chefe da pesquisa. Dentro dela há informações cruciais, descrevendo a evolução de Steer com datas específicas e anotações científicas. Os documentos revelam uma verdade aterradora. Steer possui a capacidade de se conectar e controlar a todas as criaturas vivas. Porém, a pasta também contém algo ainda mais importante, uma possível maneira de derrotá-lo. Segundo as anotações, a única forma de deter Steer definitivamente é localizar seu verdadeiro corpo hospedeiro e destruí-lo. Essa descoberta dá à agência um objetivo claro, marcando um passo decisivo na luta contra a crise crescente. De volta a Jain e Lee-Su, a tensão domina o ambiente. Jain continua profundamente preocupado com a infecção dela, mas Lee-Su não está disposta a tomar decisões precipitadas. Com um olhar firme, ela o encara e questiona qual seria o sentido de cortar seu próprio braço. Ela se recusa a desistir tão facilmente. Nenhum dos dois imagina que o governo já está atrás deles. Retornam ao laboratório na esperança de encontrar uma solução, mas assim que chegam, são recebidos pelo exército, posicionado do lado de fora. Suas imagens já haviam sido enviadas à inteligência, e a ordem de prisão é dada imediatamente. Jain, furioso por ser tratado como criminoso, quase ataca os soldados. O exército se prepara para usar a força, pronto para contê-lo se necessário. A situação está prestes a mergulhar em caos, mas Lee-Su intervém rapidamente e evita o desastre. Ela o convence a se acalmar e permitir que sejam levados sem resistência. Jain se rende contra a própria vontade, e os dois são separados. Suspeita de infecção, Lee-Su é levada a um laboratório governamental para exames. Enquanto isso, Jain é algemado e conduzido para se encontrar com Ki Seong-yong, chefe do Ministério da Defesa. Durante a conversa, Seo-yong menciona o pai dela, um ex-detetive que desapareceu anos atrás, enquanto investigava uma entidade misteriosa que acreditava ser um monstro. Jain, porém, não tem qualquer lembrança disso. Ele demonstra desinteresse pela história e insiste repetidamente em saber onde Lee-Su foi levada. Antes que Seon continue,
um mensageiro entra às pressas com notícias urgentes. O resultado dos exames de Lee-Soo deu positivo. Se-yeon então se volta para Jain e informa friamente que encontraram uma solução para o vírus, identificar e eliminar os infectados. Imediatamente, Jain sente que algo está errado. Sua fúria explode e ele se liberta das algemas. Dominado pela raiva, exige saber o que fizeram com Lee-Soo, mas Se-yeon permanece calma, afirmando que essa é a única maneira de proteger a humanidade. Para Jain, porém, o mundo inteiro se resume a uma única pessoa. Lee-Soo, tomado pela ira, ele golpeia o vidro à prova de balas que o separa, pronto para atacar. Ainda assim, Se-yeon não demonstra medo. Em vez disso, coloca a mão no bolso e retira uma fotografia antiga. Nela aparecem Jain e sua mãe. Ela observa que, apesar dos muitos anos que se passaram, ele continua exatamente igual ao da imagem. No momento em que vê a foto, algo dentro de Jain muda. Memórias esquecidas há muito tempo retornam de uma vez só. Ele revive o instante de seu nascimento, os momentos felizes ao lado de sua mãe e o dia em que disse que a amava, mas as lembranças logo se tornam sombrias, revelando dor, sofrimento e acontecimentos trágicos que vieram depois. A enxurrada de emoções é intensa demais. Jain, que jamais havia derramado lágrimas, começa a chorar de forma incontrolável. A partir desse instante, o arqui-inimigo da humanidade retorna oficialmente. Em outra frente, Se-yeon apresenta um pedido formal ao presidente, descrevendo a ameaça que Steer representa. Ela enfatiza a rapidez com que o vírus está se espalhando e o perigo de sua capacidade de controlar os seres humanos. Para proteger a humanidade, propõe eliminar Lee-Soo, a atual portadora da infecção. O presidente hesita no início, lutando contra a ideia de tirar a vida de alguém inocente. Porém, ao encarar a realidade de que o sacrifício de uma única pessoa pode salvar milhões, ele toma sua decisão. Depois de muita deliberação, aprova o pedido de Se-yeon. Enquanto isso, Lee-Soo permanece inconsciente dessa escolha do governo. Ela se encontra em uma situação extremamente delicada, sem saber que sua vida acabou de ser marcada para chegar ao fim. Jain, por outro lado, passou por uma transformação drástica. Com todas as suas memórias restauradas, sua atitude muda completamente. Emoções que antes estavam reprimidas retornam de forma avassaladora, e a dor pela morte de sua mãe ressurge com força total. Agora, em vez de se concentrar em salvar Lee-Soo, ele é consumido por um desejo profundo de vingança. Para ele, matar o detetive responsável por seu sofrimento no passado nada mais seria que justiça. Quando Se-yeon ouve essas palavras, responde com sarcasmo. Ela admite que nem sequer lembra do rosto de seu pai. Para ela, a segurança nacional está acima de qualquer vingança pessoal, mas Jain não se importa com suas opiniões e nem com seus motivos. Naquele momento, ele tem apenas um objetivo: recuperar a fotografia de sua mãe. Jain deixa suas intenções bem claras. Ele avisa que, se ela entregar a foto voluntariamente, não irá matá-la. No entanto, Se-yeon se mantém firme e se recusa a obedecer. Em vez disso, pergunta o que ele fará se ela decidir não cooperar. Como resposta, Jain ergue a mão e desfere um soco avassalador. A força do impacto abre um enorme buraco na parede, atravessando várias estruturas no mesmo tempo. Todo o prédio treme com a violência do golpe. Se-yeon percebe imediatamente o perigo real com quem se encontra. Ao testemunhar de perto o poder bruto de Jain, entende que desafiá-lo pode causar sua própria morte. Sem alternativa, entrega a fotografia contra a vontade. Quando Jain se prepara para ir embora, ela não consegue deixar de perguntar se ele pretende salvar Lee-Soo. A resposta dele, porém, é fria e vazia de emoção. Ele afirma que será apenas mais uma morte somada ao total. A vida de uma única pessoa já não tem significado para ele. Seu verdadeiro objetivo já está definido: erradicar completamente a humanidade. Jain se afasta sem demonstrar preocupação, deixando para trás o cenário de terror. Os corpos daqueles que matou estão espalhados pelo local, e mesmo assim ninguém ousa dar um passo à frente para detê-lo. O medo domina todos que presenciam a cena. Enquanto isso, no escritório de Se-yeon, os estrondos da destruição chamam a atenção de subordinados. Eles entram correndo, esperando o pior, e encontram na balada, ainda que viva. A demonstração aterradora do poder de Jain a deixou profundamente abalada. Sem hesitar, ela ordena que o nível de alerta de segurança nacional seja elevado ao máximo. Jain deixou de ser apenas uma ameaça, ele se tornou o maior perigo para todo o país. Ao mesmo tempo, Lee-Soo enfrenta uma execução iminente. Informam-lhe que sua infecção a transforma em uma ameaça para a humanidade e que eliminá-la é a única forma de evitar um desastre ainda maior. O peso dessa verdade a atinge com força. Após muita luta interna, ela aceita o próprio destino com relutância. Como concordou em cooperar, prometem-lhe dar uma morte sem dor, semelhante a adormecer em um sono tranquilo. Ainda assim, no fundo de seu coração, algo resiste. Uma parte dela se recusa a simplesmente aceitar a morte. Em outro lugar, Daeun procura desesperadamente por Jain, cada vez mais preocupada. Ela não conseguiu entrar em contato com Lee-Soo durante toda a noite, o que apenas aumenta seu medo. No momento em que está prestes a pedir ajuda a Jain, depara-se com uma cena repentina e aterradora. Forças militares a cercam, armadas com rifles e até tanques apontados diretamente para ela. Ao mesmo tempo, de volta à instalação de pesquisa, o corpo de Lee-Soo começa a se mover sozinho. Steer, o parasita dentro dela, assumiu o controle. Com ações precipitadas e calculadas, ele injeta uma substância em um dos pesquisadores. O propósito exato ainda é desconhecido, mas está claro que Steer busca uma forma de escapar.
Quando Lissu recupera a consciência, fica horrorizada com o que fez. Mesmo tomada pelo medo, consegue manter certa calma, enquanto tenta compreender a situação. Enquanto ela luta para entender o que está acontecendo consigo, Dayun enfrenta a própria crise. O que antes era um momento tranquilo transforma-se em um verdadeiro campo de batalha. Cercada por militares, ela não consegue fazer nada além de tremer de medo, abraçando seu pequeno leão de pelúcia, enquanto ouve os disparos ao redor. Jain está por perto, observando tudo. Seu objetivo original nunca mudou. Ele ainda pretende destruir a humanidade. No entanto, ver Dayun em perigo desperta algo dentro dele. Ele se lembra dos momentos felizes que compartilhou com ela, e mais importante, com Lissu. Esse sentimento de nostalgia se transforma em arrependimento, e, pela primeira vez em muito tempo, Jain hesita. Mas a hesitação dura pouco. Quando os militares começam a atirar, Jain age imediatamente. Ele se coloca diante de Dayun, protegendo-a dos ataques. Apesar da chuva de balas e das explosões poderosas dos tanques, Jain permanece completamente ileso. Nenhum arranhão surge em seu corpo. Os soldados, que esperavam derrubá-lo, observam horrorizados enquanto ele ainda continua de pé, intacto. Jain não pretende permitir que sua amiga morra. Mesmo que seu objetivo final permaneça o mesmo, naquele momento ele fará qualquer coisa para proteger Dayun. Ele sabe que Lissu não é sua mãe. Ainda assim, sente a necessidade de protegê-la. Enquanto os militares se movem com medo, Jain se vira para Dayun e pergunta se ela quer ir com ele procurar Lissu. Diferente de Jain, que permanece sem demonstrar emoções, Dayun está completamente dominada pelo medo. Ela luta para encontrar alguma reação, mas seu corpo treme de forma incontrolável. A morte está por toda parte e ela mal consegue compreender o que está acontecendo. Ao perceber a hesitação dela, Jain explica a situação com calma. Ele diz que o governo decidiu matar tanto ele quanto Lissu para proteger o restante da humanidade. Em seguida, pergunta se ela acredita que essa decisão é realmente justa, mas Dayun, já com lágrimas nos olhos, não consegue sequer processar suas palavras. Sua mente está paralisada pelo terror. Ela não responde. O comandante militar, determinado a deter Jain, ordena outra rodada de disparos. No entanto, antes que qualquer tiro seja disparado, Jain os interrompe instantaneamente. Em um movimento rápido, ele agarra o comandante pela boca e o ergue do chão. Para Jain, a ideia de sacrificar outros em nome de um suposto bem maior não passa de hipocrisia. Ele acredita que o sacrifício deve ser uma escolha, não algo imposto por quem está no poder. No fim, são sempre os fortes que decidem o que acontece. E agora é Jain quem decide o destino da humanidade. Sem hesitar, ele esmaga o comandante em sua mão. Uma brisa suave atravessa o campo de batalha. Mas, na verdade, é o poder de Jain devastando tudo ao redor. Prédios desmoronam, a terra treme e os soldados restantes são eliminados em um instante. Dayun observa tudo com horror, incapaz de desviar o olhar. A destruição acontece diante dela, deixando apenas silêncio por onde passa. Acima do campo de batalha, repórteres lutam para descrever o cenário causado pelas mãos de Jain. Suas vozes tremem enquanto narram a cena aterradora abaixo. O governo enviou forças de elite, soldados treinados para lidar com as ameaças mais perigosas. Mesmo assim, em poucos momentos, todos são derrotados. A facilidade com que Jain os elimina aterroriza qualquer um que esteja assistindo. Os repórteres só conseguem se perguntar que tipo de monstro ele é para possuir um poder tão assustador. E, embora a luta esteja longe de terminar, mais forças militares continuam chegando, avançando contra ele como mariposas atraídas pela chama. Jain observa tudo e reflete sobre o que aprendeu. Ele estudou a língua humana, a forma de pensar das pessoas e o modo como enxergam o mundo. Mas agora compreende algo perturbador. Os humanos acreditam ser o centro de tudo, a medida final de todas as coisas. Mas isso é realmente verdade? Todas as criaturas vivas sofrem na mão da humanidade de inúmeras maneiras. Algumas são mortas para servir de alimento, outras por decoração, e outras simplesmente por diversão. Jain já viveu todas as etapas da existência. Ele viu a vida pela perspectiva de incontáveis seres. Mesmo tendo se tornado humano, ainda não consegue suportar a arrogância da humanidade. No céu, os repórteres dentro do helicóptero continuam falando freneticamente. Suas vozes zumbem ao redor como insetos irritantes. Sem pensar duas vezes, Jain pega uma pedra e a arremessa para o alto. A força do lançamento é inimaginável. A pedra atinge o helicóptero, que explode no ar. Contudo, enquanto os destroços caem em chamas, Jain vê algo que faz sua indiferença desaparecer instantaneamente. O helicóptero está caindo diretamente em direção a Dayun. Sem hesitar, ele surge diante dela e, em um instante, a protege dos escombros. Mesmo depois de tudo, mesmo sendo um ser além da humanidade, Jain aprendeu algo com os humanos. Ele aprendeu o que significa se importar. O campo de batalha ao redor está um caos. Refletindo a confusão dentro da sua própria mente, seu caminho já foi escolhido, e ele não pretende voltar atrás. Ainda assim, ao olhar para Dayun e vê-la chorando de medo, algo profundo se move dentro dele. Não importa o que aconteça com o resto do mundo, ele percebe uma coisa: não pode ignorar as pessoas que são importantes para ele. Aconteça o que acontecer,
Ele protegerá Lissu das mãos do governo. Lissu, depois de suportar intensa manipulação psicológica, consegue escapar do laboratório governamental. Steer a ajuda controlando várias pessoas, fazendo com que auxiliem sua fuga sem perceber. À medida que a situação sai do controle, a segurança ativa o plano B, eliminar Lissu diretamente. Cercada por forças armadas, ela sente algo estranho. Consegue perceber as células de Steer dentro de si, controlando inocentes e obrigando-os a atirar. Como humana, ela não pode permitir que isso continue. Ela se recusa a deixar que Steer use vidas inocentes para sobreviver. Em uma tentativa desesperada de se libertar, bate a própria cabeça contra o chão, tentando romper o controle do parasita. Nesse momento, uma voz ecoa em sua mente. É o Steer, falando diretamente com ela. Ele a incentiva a encarar a realidade. As mesmas pessoas que ela tenta proteger são aquelas que estão tentando matá-la. Já ele, por outro lado, quer apenas salvá-la. Steer não entende porque Lissu resiste, já que compartilha uma relação simbiótica. Para ele, as ações dela não fazem sentido, mas Lissu não se importa. Para ela, Steer é apenas um parasita, uma presença indesejada dentro do seu corpo. Sem hesitar, ela bate a cabeça no chão novamente, tentando silenciá-lo. Prepara-se para fazer isso outra vez, decidida a expulsá-lo de uma vez por todas. Porém, antes que sua testa atinja o chão, ela para de repente. Percebe que existe uma forma melhor de se livrar do parasita. Seus olhos caem sobre uma arma caída no chão à sua frente. Nesse instante, ela se lembra das palavras do inspetor. Uma verdade dolorosa se instala em seu coração. Ela precisa tomar uma decisão. Se sacrificar a própria vida significa salvar a humanidade, então ela está disposta a fazer isso. Apesar dos apelos desesperados de Steer para que ela pare, Lissu permanece firme. Ela segura a arma com força, pronta para acabar com a própria vida, antes que Steer cause ainda mais destruição. Mas antes que Lissu consiga apertar o gatilho, Jain surge. Ele chega exatamente a tempo de impedi-la. No instante que o vê, as emoções de Lissu transbordam, lágrimas escorrem pelo rosto, e ela chora de forma descontrolada, como uma criança. Ainda assim, esse reencontro cheio de sentimento é interrompido de repente. Um subordinado de Seon aparece inesperadamente, quebrando o momento. Ele acredita que Steer está controlando Lissu, e enxerga a decisão dela de tirar a própria vida como a solução perfeita. Incapaz de compreender as intenções de Jain, ele reage apenas com base nessa suposição. Tomado pela frustração, Jain segura Lissu pelos cabelos e obriga a encará-lo, dizendo que ela não representa ameaça alguma, nem para os animais da floresta, nem para os peixes do mar, nem para as aves do céu. Para Jain, o verdadeiro perigo desse mundo é a própria humanidade. Se existe uma ameaça real à existência, não é Lissu, mas sim todos os humanos. Na visão dele, a morte da humanidade não possui significado. Mesmo que o mundo inteiro desapareça, isso não importa. Lissu não deveria carregar esse fardo. Nesse instante, um subordinado de Seon, agindo mais por impulso do que por razão, ergue a arma com a intenção de matar os dois de uma vez só. Porém, antes que consiga disparar, sua cabeça é separada do corpo. Jain o elimina imediatamente, sem hesitar. Depois desse ato decisivo, Jain volta-se para Lissu e afirma com convicção que ela continuará viva. Aconteça o que acontecer, ele irá protegê-la. Lissu observa atônita. Jain tirar a vida de alguém diante de seus olhos. O poder que antes admirava agora se torna assustador. O número de mortos cresce rapidamente. Os pacificadores não passam de corpos lançados em uma batalha impossível de vencer, correndo direto para a morte sem conseguir deter Jain. Tudo está acontecendo de forma que Lissu jamais imaginou. Ela grita, implorando para que Jain pare com a matança. Suplica com toda a força, com a voz carregada de desespero. Mesmo assim, após hesitar por apenas um breve instante, não mais do que 2 segundos, Jain continua o massacre. Nada muda. Ele permanece impassível enquanto, friamente, decapita um funcionário do governo bem diante dela. Nesse momento, Lissu já não consegue enxergar o garoto gentil e inocente que conheceu um dia. Aquela versão de Jain desapareceu. Em seu lugar, está alguém completamente diferente. Alguém que não hesita em matar qualquer um que ameace. Para Jain, isso é apenas autodefesa. Para Lissu, é algo impossível de aceitar. Ela o encara e se pergunta quem ele realmente é. Ele afirma ser o mesmo Jain de antes, mas ela sente que isso não pode ser verdade. A pessoa diante dela não se parece em nada com o amigo que conheceu. Jain não nega. Comparado ao rapaz bondoso do passado, aquilo era apenas uma casca vazia. Quem está ali agora é o verdadeiro Jain. Mesmo com o mundo desmoronando, uma coisa permanece igual. Aconteça o que acontecer, Jain sempre protegerá sua amiga. Esse é o único elo entre o antigo Jain e o atual. À medida que as forças militares se aproximam, Jain decide levar Lissu consigo, mas ela se recusa. Permanece firme e diz que quer morrer ali. Ela entende o perigo que Steer representa para a humanidade e acredita que o suicídio é a única solução. Jain chega a considerar cortar os membros de Lissu para impedi-la de partir, porém não consegue fazer isso. Não quer feri-la. Sua hesitação surpreende Lissu. A mudança repentina a assusta, mas também revela algo importante. Jain não pretende machucá-la. Confusa, Lissu começa a vacilar. Jain pergunta se ela realmente deseja morrer.
Mas quanto mais ela pensa, mais insegura se sente. Então Jain revela que já viveu por bilhões de anos, experimentando incontáveis existências. Não carrega arrependimentos, mas nunca cogitou pôr um fim à própria vida. Para ele, todo ser vivo deseja sobreviver. E Lee Su não é diferente. Ela apenas está se enganando. Jain recorda as últimas palavras de sua mãe antes da despedida. Não importa o que aconteça, nem o preço a pagar, sobreviva. Naquele momento, ele finalmente entende o significado dessas palavras, e ao ouvi-las, Lee Su também compreende. No fundo, ela sabe que quer viver. Pode ser egoísta, mas é a verdade. Pela primeira vez, ela aceita isso. Até ontem, tudo parecia uma mentira. A vida de Jain era comum, sem caos nem destruição. Hoje, porém, suas mãos estão manchadas de sangue fresco. Tudo mudou em um instante. Lee Su, que antes era apenas uma garota comum, transformou-se em uma ameaça para toda a humanidade. Ainda assim, já não sente incerteza. Jain também não tem dúvidas sobre o caminho que escolheu. Não existe retorno. Quando mais soldados chegam, Jain age sem perder tempo e cuida deles imediatamente. Decididos a encontrar respostas, ele e Lee Su seguem para o laboratório do departamento recentemente extinto. Precisam de qualquer informação sobre Stir, algo que os ajude a entender o que estão enfrentando. Infelizmente, a busca não dá resultado. Todos os documentos já foram confiscados pelo governo. Nada restou. Porém, graças à habilidade de Stir, Lee Su percebe algo alarmante. 1119 soldados estão se concentrando na localização deles, prontos para eliminá-los. O governo mobilizou todas as forças para destruí-los, enquanto o número total de baixas militares já ultrapassa 2000. Em um telhado próximo, uma grande unidade se rende, preparando o ataque final. O único objetivo é eliminar as duas maiores ameaças da nação. Para Jain, porém, eles não passam de insetos. Não representam perigo real. Para evitar que Lee Su presencie outra carnificina, ele pede para que ela feche os olhos, e em seguida, sem hesitar, avança sozinho para enfrentá-los. E então tudo termina. Quando Lee Su finalmente abre os olhos outra vez, o número de mortos aumentou ainda mais. Os corpos estão espalhados ao redor deles. O sangue tinge o chão, e o odor da morte toma conta do ar. Jain e Lee Su caminham através das poças vermelhas sem olhar para trás. Não é necessário. Os destinos de ambos já foram definidos. Enquanto isso, no mais alto nível do governo, a ministra da Defesa, So-yeon, chega ao gabinete do presidente com uma solicitação. Ela pede autorização para lançar mísseis e eliminar Jain e Lee Su de uma vez por todas. Explica que, dessa vez, o inimigo é perigoso demais para ser contido por meios convencionais. A única solução seria destruí-los completamente. O presidente, porém, hesita. Ele sabe que um ataque com mísseis não mataria apenas os alvos, mas também causaria enormes perdas militares e civis. É um risco que não está disposto a correr. Ainda assim, talvez esteja subestimando a determinação de So-yeon. Ela não foi até ali para pedir permissão, veio para remover qualquer obstáculo no caminho. Se o presidente se recusasse a autorizar o ataque, ela simplesmente se livraria dele, assim como já havia exigido a execução de Lee Su anteriormente. Sem vacilar, ela ergue a pistola e dispara contra a cabeça do presidente. O líder da nação morre ali mesmo. Quando os guarda-costas percebem o que aconteceu, já é tarde demais. Horrorizados, encaram a cena, enquanto So-yeon permanece completamente calma. Ela afirma que o presidente havia sido infectado por Stir e precisou ser eliminado. Os guardas não acreditam, dizem que aquilo é um absurdo. So-yeon apenas ri. Faça sentido ou não, aquela passou a ser a realidade. 2 dos guarda-costas presenciais são mortos rapidamente por disparos vindo do lado de fora, sem qualquer chance de reação. Logo depois, o secretário-chefe do presidente é conduzido até o gabinete. Ao ver o corpo sem vida do líder do país, ele fica em choque. Sua mente tenta compreender o que aconteceu, mas antes que consiga dizer qualquer coisa, So-yeon ordena que todos saiam, deixando apenas os 2 na sala. Ele não consegue acreditar no que ela fez, aquilo ultrapassa qualquer loucura. Mesmo assim, So-yeon continua serena, como se nada tivesse acontecido. Repete que o presidente estava infectado por Stir e que não teve escolha além de matá-lo para salvar a nação. O secretário-chefe não acredita, sabe que são mentiras descaradas que talvez engane alguns, mas não o público para sempre. A verdade acabará vindo à tona. Ainda assim, ela insiste, sem qualquer vergonha, dizendo que Stir pode se espalhar em qualquer lugar, até mesmo em sedes de governo ao redor do mundo. Se isso for verdade, a residência presidencial não seria exceção. O secretário tenta manter a calma. Ele sabe que ela está mentindo, mas há algo ainda mais assustador: sua determinação. Pergunta se ela pretende tomar o poder pela força e lembra que o mundo mudou, que golpes militares já não têm espaço. So-yeon não se importa com a época nem com as ideias. Para ela, permitir que um monstro como Jain continue vivo depois de matar milhares de soldados é pura insensatez. Enquanto isso, parte dos militares hesita em lançar mísseis por causa dos direitos humanos. Ela está cansada de ouvir sobre isso. Em sua visão, direitos humanos só existem em tempos de paz. Democracia, liberdade e igualdade são conceitos ultrapassados. Nada disso importa mais. O secretário se enfurece. Inúmeras vidas foram sacrificadas para conquistar a paz.
E agora ela quer destruir tudo, transformando o governo em uma ditadura. Para ele, apenas uma louca cometeria crimes tão terríveis, mas ao encará-la, percebe que ela realmente enlouqueceu. Mesmo reconhecendo a dedicação dela aos próprios ideais, So-yeon não demonstra piedade. Qualquer um que se oponha se torna um obstáculo, e obstáculos são rotulados como infectados por Steer. Sem hesitar, ela atira nele também. Está terminado. So-yeon venceu. Ainda assim, ao descobrir que Jae-in e Lee-Soo escaparam, sua vitória parece incompleta. A fúria toma conta dela, e num acesso de raiva, ela dispara repetidamente contra o corpo já sem vida do presidente. Seus subordinados permanecem em silêncio, suando frio enquanto observam. Só depois de esgotar a própria ira, ela finalmente se acalma. Então começa a dar ordens. Primeiro, exige que limpem toda a cena. Nada pode restar. Depois convoca uma sessão parlamentar de agências na Casa Azul para assumir formalmente o controle do governo. Ao mesmo tempo, manda o exército investigar todos os políticos em busca de possível infecção por Steer. É mais um passo para consolidar seu poder. Quanto a Jae-in e Lee-Soo, ela está decidida a caçá-los de qualquer forma. Por satélites, forças militares ou qualquer outro meio necessário. Precisa encontrá-los e eliminá-los o mais rápido possível. Eles são uma ameaça que ela se recusa a ignorar. Com tudo isso em movimento, So-yeon senta-se arrogantemente na cadeira presidencial. Este é o momento que sempre desejou, a posição que perseguiu por tanto tempo. Ela sabe que algo sombrio cresce dentro de si, um tumor maligno que consome seu corpo. Seu tempo de vida é curto, mas isso não importa. Antes de morrer, garantirá que seus planos estejam completos. A morte de Jae-in será um acontecimento histórico, que permitirá que ela parta sendo lembrada como uma heroína. Tudo avança conforme sua vontade, e para Jae-in, isso marca o surgimento de um novo inimigo. Na verdade, um adversário que se repete geração após geração. Longe da cidade, Jae-in se abriga da chuva com Lee-Soo dentro de uma caverna. Preocupado com a fome dela, decide sair para procurar comida. Porém, Lee-Soo está inquieta por outro motivo. Ela aponta uma arma diretamente para Jae-in, embora saiba que jamais conseguirá atirar nele após tudo que viveram juntos. Na verdade, a arma não está apontada para Jae-in, mas para si mesma. Ao longo da fuga, Jae-in matou muitas pessoas sem hesitar, e esse peso continua esmagando o coração dela. Desejando continuar viva, Lee-Soo quer entender quem Jae-in era antes de perder a consciência. Ela precisa saber o que ele fez e por que passou a odiar tanto a humanidade. A razão desse desprezo é simples. Jae-in viveu tempo demais e acabou compreendendo a verdadeira natureza humana. Aproximando-se dela, ele começa a contar sua história. Em inúmeras vidas, já admirou cegamente os humanos e até diversas outras espécies. Porém, sempre que depositava confiança neles, o resultado era o mesmo: traição. Depois de revelar tudo, pede que Lee-Soo o julgue, segundo os próprios critérios, e pergunta novamente se aquilo que está fazendo é realmente errado. Mesmo após ouvir toda a história e testemunhar sua dor, Lee-Soo não consegue dar uma resposta. Na manhã seguinte, quando o sol nasce e ela ainda dorme, Steer assume o controle do seu corpo para falar diretamente com Jae-in. Depois de observá-los por dentro durante algum tempo, ele conclui que Lee-Soo é a garantia de sua própria sobrevivência, já que Jae-in jamais machucaria alguém tão importante. Ainda assim, Steer não pretende aceitar a morte passivamente. Após ouvir a conversa da noite anterior, acredita que ele e Jae-in são semelhantes e propõe uma aliança para exterminar a humanidade. Em troca, promete abandonar o corpo de Lee-Soo quando tudo terminar. Jae-in reage de imediato. Vira-se e afirma que aquilo é mentira. Steer imagina ter sido desmascarado, mas na verdade, Jae-in apenas estava testando. Mesmo desconfiado, ele não consegue deixar de considerar a promessa. Pergunta outra vez se Steer pretende usá-lo e traí-lo como os humanos sempre fizeram. Apesar do olhar frio de Jae-in, Steer mantém sua posição. Para Jae-in, porém, pouco importa se a resposta é sincera ou não. Se ambos desejam mesmo o fim da humanidade, resistir não faz sentido. Chega o momento de decidir o destino do mundo. Para Lee-Soo, ferir ou tirar a vida de alguém é sempre errado. Isso é óbvio para ela. Mas será que Jae-in está totalmente equivocado? Ele testemunhou crueldades incontáveis. Lembra de um cão fiel morto sem motivo. De criaturas que nasceram apenas para serem abatidas. De dores e mortes sem fim. Se os humanos fossem obrigados a experimentar o mesmo sofrimento, talvez não suportassem. Lee-Soo, contudo, enxerga além da tragédia. A história de Jae-in também contém bondade. Houve pessoas que se importaram com ele, que o protegeram, que enfrentaram o mundo inteiro por sua causa, principalmente sua mãe. Além disso, muitos daqueles que Jae-in matou talvez fossem inocentes. Para alguém, cada uma dessas vidas significa tudo. Ela não consegue condená-lo completamente, mas também não pode ignorar o que está acontecendo. Quer impedir que tudo vá longe demais, por isso sugere que os dois fujam para um lugar distante, onde ninguém possa encontrá-los, e vivam em paz sem que Jae-in precise matar outras pessoas. A proposta soa quase como algo retirado de um livro. Jae-in percebe isso, e pela primeira vez em muito tempo, sente vergonha. Seu rosto cora, e ele desvia o olhar para se esconder. Ainda assim concorda. A ideia de uma vida tranquila, longe do caos, é irresistível. À noite, enquanto Lee-Soo dorme, Jae-in permanece vigiando. Sua mente imagina um futuro sereno, um lugar silencioso, uma existência simples, livre do peso do mundo. É tudo o que sempre desejou. Porém, quando começa a se deixar levar por esse sonho, a ilusão se desfaz e Steer volta a falar.
trazendo de volta à realidade, questionando se Jain esqueceu a promessa feita ao amanhecer, destruir a humanidade. Se não cumprir o acordo, ameaça matar Lissu. Mesmo assim, Jain permanece calmo, sem raiva e sem medo. Em vez disso, inclina-se suavemente e a beija, apenas para provocar Styr. Surpreso, Styr tenta reagir tomando o corpo de Jain e espalhando sua infecção pelas células dele, mas logo percebe algo chocante. Jain já havia purificado tudo. Ele deixa claro que poderia destruir Styr a qualquer momento, porém não pretende fazê-lo. Também não busca paz dessa forma. Sua prioridade é proteger Lissu, e remover Styr do corpo dela seria algo simples quando decidisse. Isso surpreende Styr. Ele jamais imaginou que Jain desejasse viver com tanta intensidade. Questiona quando Jain cumprirá a promessa de exterminar a humanidade. Jain apenas se afasta e diz para ele ter paciência. Independentemente de qualquer coisa, sempre protegerá Lissu. Quanto ao destino da humanidade, isso pode esperar.